faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, a gente vê uma história que Jesus conta, uma parábola, para falar que muitas vezes nós precisamos ter a esperteza para compreendermos a ação do mundo e a ação de Deus. Com efeito, como nos diz o Evangelho, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que a gente. Muitas vezes nós somos tão bobos que nos deixamos enganar por qualquer coisa. Não temos um discernimento correto da realidade, seja dentro da igreja, seja em outra igreja. Aí nós compreendemos como muitas pessoas se deixam enganar quando alguém bate na porta, está com as Sagradas Escrituras e interpreta ao seu modo uma leitura bíblica. Ou mais ainda, quando alguém vive há muitos anos dentro da igreja, mas vive em um ritualismo que muitas vezes não sabe nem a fé que professou. Acompanhando esses dias, a turma de crismandos que vão ser crismados próximo domingo, eu me deparei com uma realidade que muitas vezes a gente fica se questionando: que tipo de católicos nós somos? Porque eu fiz a pergunta a um dos que vão ser crismados, o que era o crisma? O que é que eles iriam receber? Eu nem escutei que seria um sacramento. E aí, consequentemente, eu tive que fazer uma catequese explicando que o sacramento do crisma é uma confirmação da doutrina e da fé que ele abraçou um dia enquanto criança, pelo batismo,
e que os seus pais assumiram, junto com os padrinhos, essa grande responsabilidade por eles. Agora, sendo adultos, eles precisam confirmar a fé que um dia abraçaram no batismo, dizendo: eu quero continuar na fé que eu abracei no dia do batismo, onde meus pais e os meus padrinhos se responsabilizaram por mim. Exatamente isso, mas muitas vezes a gente não tem a dimensão da fé, porque a gente vive no ritualismo tão profundo que a gente esquece daquilo que a gente faz. É como a gente entra no automático da vida. A gente não pode correr esse risco de viver o automático, porque senão a gente vive o automático no trabalho, a gente vive o automático, a gente vê como é automático, a gente liga, né, para uma rede de telefone ou qualquer rede de banco, a gente se sente mesmo como um objeto, porque primeiro quem nos atende é uma máquina. Então tudo é mecanizado, mesmo tendo um bom dia, mesmo tudo sendo tão agradável, é mecânico. Não tem o contato, não tem a experiência. Da mesma forma, às vezes a gente pode viver como que no automático, seja no trabalho, seja até dentro da nossa casa. Porque a gente sabe que tem que acordar, tem que fazer o café dos filhos, tem que trabalhar, tem que voltar, tem que arrumar a casa. Às vezes esse automático, muitas vezes nos faz não enxergar mais aquilo que é a essência, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental. E nós não podemos correr esse risco dentro da vida religiosa também. Dentro da fé, a gente não pode viver do automático. Eu vou para a missa no domingo apenas porque é de preceito. Eu não posso cumprir apenas preceitos por preceitos sem viver aquilo de fato. Senão a gente vai entrar no automático com muitas coisas da vida, ou seja, até mesmo a religião, se nós vivemos no automático da vida, como muitas coisas, a gente não usufrui da graça. Não tem como beber, ou seja, em outras palavras, a gente entra e sai da igreja da mesma forma que a gente entrou. A gente sai da igreja da mesma forma que entrou, vazios, quando apenas participamos da missa no automático. Então, a gente precisa ter a esperteza, como diz o Senhor, de captar as coisas, de ser sensível às realidades, para a gente não deixar ser enganado pelo demônio, ser enganado pelas tentações, ser enganado pelos falsos profetas, pelas falsas ideologias. A gente ter a sensibilidade de ser espertos. Jesus não elogiou o administrador porque estava roubando, mas elogiou a esperteza dele de tentar fazer um caminho porque sabia que o dono iria dispensá-lo. Da mesma forma, a gente precisa ser espertos. Os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Ou seja, Jesus diz que a gente precisa ser atento. Ser cristão não é ser bobo. A gente não pode ser bobo. Não pode deixar que as pessoas também nos façam de bobos. A gente precisa ser espertos. E é isso que o Senhor quer dizer para nós. Ter a esperteza de perceber todas as coisas para a gente não cair também no automático junto com Deus. Senão, a gente vai ser apenas meros mecânicos, ou seja, não tem sensibilidade. Deus não consegue chegar até nós e nós não conseguimos chegar até Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos, irmãos e irmãs, apresentar